Fala, galera! Hoje nós vamos falar sobre o leste europeu. Esses países, eles foram aliados da antiga União Soviética, tá? Então, os países do leste europeu, eles sofreram após a Segunda Guerra Mundial o quê? Uma enorme influência do Império Soviético. Então, sem a grande força econômica dos países ocidentais e também desprovidas de investimentos produtivos, a União Soviética ela vai utilizar o que ainda favorecia ela, que veio lá da Guerra Fria, a força bélica, tá? Que vai criar um bloco de países que vão se tornar o quê? Aliados e muito próximos do seu imenso território, que vai ficar conhecido como a Cortina de Ferro, ok? Os países que vão formar esse bloco, né, chamado Cortina de Ferro, são a antiga União Soviética, a Alemanha Oriental, a Polônia, a Tchecoslováquia, a Romênia, a Hungria e a Bulgária. O projeto socialista desses países, ele não respondeu o quê? Aos anseios da maioria da sua população. E aí ficou classificado como uma organização o quê? Fundamentada, né, no interesse soviético, que vai contar com o apoio dos grupos militares e também favoráveis o quê? A centralização do poder. Então, por isso, o socialismo do leste, lá do leste europeu, ele vai ficar conhecido como a sovietização da política e da economia desses países. E aí, tal comprometimento vai ficar marcado pela criação de qual bloco, quando a gente fala de União Soviética? Do Pacto de Varsóvia, que foi criado em 1955, que vai ser uma resposta a qual outro bloco criado pelos Estados Unidos? A OTAN, o bloco militar fundado pelos Estados Unidos em 1949, tá? Mas além do combate à expansão dos Estados Unidos, o grupo militar soviético também servia de quê? De instrumento coercitivo, tá? Contra qualquer tipo de ato rebelde por parte das nações que pertenciam, né, os blocos socialistas, que pode ser visto, né, claramente com a intenção com a intervenção, né, do Pacto de Varsóvia contra a antiga Tchecoslováquia, lá em 1968, quando as manifestações políticas clamavam por democracia, um fato, né, que ficou mundialmente conhecido como a Primavera de Praga. Então, assim como a União Soviética atravessou um declínio de seus aspectos socioeconômicos ao final da década de 1970, os países europeus que adotaram o sistema socialista também começaram o quê? A sentir os efeitos da baixa competitividade de suas economias e o aumento da pressão popular, que todo o momento estava desafiando a manutenção do que? Do regime socialista e ditatorial. E aí, uma maior unidade étnica, que foi um forte grau de instrução e de politização da sociedade, e a insatisfação popular desses países foi mais articulada do que em outros países socialistas, até mesmo do que da própria União Soviética. Outro componente que a gente pode salientar, que tem extrema importância, seria a maior proximidade com o restante da Europa, o que vai representar um estímulo para quê? Para as práticas capitalistas, tá? Então, vamos falar um pouco sobre a cortina de ferro. O que seria essa expressão cortina de ferro? A expressão cortina de ferro ela vai ser criada pelo político britânico Winston Churchill. Ele vai usar pela primeira vez durante um discurso que pronunciou na cidade de Fulton, lá em 1946,
com esse termo, o ministro britânico ele alertava que o governo de Stalin ele continuaria a influenciar os territórios que havia libertado durante a Segunda Guerra Mundial e o isolaria da Europa Ocidental. Então, a expressão cortina de ferro ela seria usada durante o período da Guerra Fria para quê? Para caracterizar o mundo dividido em países capitalistas e socialistas. Então, a princípio, o discurso não foi bem recebido por Stalin, tá? E tinha sido, né, um dos grandes aliados dos Estados Unidos para vencer os nazistas. Mas o Churchill, ele conhecia bem os russos e sabia que Stalin faria o possível, né, para quê? Para estender o comunismo para além de suas fronteiras. Então, dessa forma, os países capitalistas eles deveriam o quê? Barrar a influência soviética através da ajuda econômica e militar aos países europeus não ocupados pelos soviéticos. Então, um dos exemplos mais claros foi o quê? A Grécia, quando ela instalou, né, a guerra civil e por motivos geopolíticos os britânicos interviram militarmente e derrotaram os partidários do comunismo daquele país. E aí os americanos se puseram, né, em marcha na verdade, não só em marcha, mas o Plano Marshall, que foi a fim de quê? De captar os países europeus ao capitalismo. Por outro lado, a gente também tem a criação da OTAN em 1949, que vai o quê? Vai assegurar uma aliança militar entre os mesmos países, tá? Então a Rússia ela iria responder com o Pacto de Varsóvia lá em 1955, aumentando a tensão militar na Guerra Fria. E aí a gente vai ter a Cortina de Ferro e o Muro de Berlim, tá? A gente vai ver que se tornava claro que os Estados Unidos e que os países do leste europeu estavam passando para a influência soviética e adotando o comunismo como forma de regime de governo. E o que mais preocupava os Estados Unidos era a ocupação da Alemanha, que era o maior, né, e o mais industrializado dos países europeus. Então, a Alemanha havia sido libertada e ocupada pela União Soviética e pelos aliados. E por isso, tá, era uma área de atrito entre as duas potências. Então, dessa maneira, a solução encontrada foi então que aí a gente vai fazer o quê? Vai dividir a Alemanha em 4 zonas de ocupação, tá? Para garantir as zonas de influência aos Estados Unidos, à Inglaterra, à França e à União Soviética. E aí o país ele se viu dividido entre a Alemanha Ocidental, de influência americana, cuja capital era Bonn, né? E a Alemanha Oriental, apoiada por quem? Pela antiga União Soviética, onde a capital era Berlim. Então, o muro construído em 1961 simbolizava o quê? A divisão do mundo entre os comunistas e capitalistas, tá? E foi um dos pontos o quê? De tensão da Guerra Fria. Ok? Então, em 1989, com a queda do Muro de Berlim, os regimes socialistas eles vão o quê? Vão caindo um após o outro, ali dentro do leste europeu. Então, com a exceção de quem? Da Romênia e da Iugoslávia, que a transição foi realizada de maneira
pacífica. Na Romênia, houve uma disputa entre os antigos dirigentes socialistas e o exército e o povo. O levante popular bombardeou edifícios bucarestes e terminou com o dirigente Nicolae Ceausescu e sua mulher, que era também a Helena, que foram presos e fuzilados. A antiga Iugoslávia, ela mergulharia num conflito sangrento, que onde vai acabar com as nações das antigas repúblicas socialistas e desejavam construir o quê? Um país soberano. Então, a década de 90 ela foi especialmente dura para estas nações que tiveram que passar por uma economia estatal para uma economia de mercado. Então, atualmente, alguns antigos países do leste europeu fazem parte da União Europeia, que torna ele o termo mais obsoleto. E aí a gente vai ter a transição econômica dentro do leste europeu. Em 1989, com a queda do Muro de Berlim, o símbolo, né, da bipolaridade, houve o quê? A desagregação do bloco econômico socialista. E aí começava então uma transição econômica profunda da economia que era estatizada, né, para uma economia de mercado. Então, em todos os países foram realizadas, a partir de 1990, formas econômicas com base do modelo neoliberal, dominante no pós-guerra, tá? Então, essas formas incluíam o quê? A liberalização dos preços e do comércio, tá? O comércio era sempre o comércio externo. Então, a redução dos subsídios às indústrias, a redução dos gastos com a sociedade, as privatizações, isso tudo surgia a partir daquele momento, com uma nova configuração geopolítica mundial, com a ascensão do quê? Da economia de outros países e a soberania econômica de quem? Dos Estados Unidos, o qual ele vai ser o quê? Ele seria, foi, né, estendido para quase todos os países do mundo. Muito, né? Embora em primeiro momento os Estados Unidos eles tenham se tornado um símbolo de poder de ordem o quê? Unipolar. Então outros países eles começaram a se destacar, né, posteriormente, como é o caso do Japão e da China, tá? Então a gente termina aqui a nossa aula sobre leste europeu. Um abraço, tchau, tchau.